O Nokia 2.3 pode ter um nome pouco usual, mas é o mais novo aparelho de entrada dessa antiga titã do mercado dos celulares. Ele chega no Brasil em parceria com a Multilaser, mirando o mercado abaixo dos R$1.000, com preço inicial de R$ 899. Por conta de tudo que anda rolando, infelizmente ele chegou um pouco mais caro do que deveria, mas tudo indica que daqui a um tempo ele pode reduzir de preço e tentar competir nesse mercado dos tão procurados pelos brasileiros. Será que o Nokia 2.3 então vale a pena? É o que a gente vai tentar te responder no vídeo de hoje. Só lembrando que tem links na descrição, comprando por lá você ajuda o canal. O Nokia 2.3 na verdade não tem muito a ver com a atual Nokia, que atua em outros mercados pelo mundo, principalmente de negócios para negócios, não para consumidores, como a gente. Quem tem os direitos do nome atualmente é a HMD, uma empresa com uma equipe bem menor que antigamente e composta por pessoas ligadas ao passado da empresa, num projeto que existe quase que para honrar o antigo legado do seu nome. Por isso, eu vou reforçar um ponto que eu fiz lá no unboxing, de que o Nokia 2.3 tem um cuidado a mais na sua produção, um certo carinho que às vezes falta em outros aparelhos, principalmente nessa faixa de preço mais baixo, onde às vezes parece que só saem aparelhos para cumprir tabela. Eu digo isso principalmente por conta do acabamento desse Nokia, que apesar de ser de plástico é muito bem feito e realmente não deixa espaço para críticas. Tudo bem que o material não é o mais premium possível, só que a HMD diz que por dentro você tem uma armação de metal que dá mais robustez ao aparelho e você realmente sente que tem a impressão de algo bem feito na mão quando você segura o Nokia 2.3. No entanto, por ser um aparelho de entrada, não tem como fugir das economias para tornar o seu preço viável. O primeiro ponto que mais mostra isso é a entrada USB do tipo 2.0, algo que eu realmente não esperava mais ver em pleno 2020. Sua principal desvantagem está na quantidade de energia que ele permite passar por ali, aumentando bastante o tempo de recarga do equipamento, que a gente vai comentar depois. Ele também tem velocidades de transferência de arquivo bem menores quando conectado a um computador, então não é tão legal assim. Outra escolha no design que eu não sou muito fã foi a falta de um leitor de digitais. O Nokia 2.3 não tem nada embaixo da tela, nem o físico na traseira, te limitando ao desbloqueio por PIN ou facial. E esse segundo método aí até adiciona uma praticidade para ele, mas não é tão seguro e também é lerdo, já que temos um processador de entrada. Então eu acabo sentindo falta do leitor de digitais, seja ele qual for por aqui. No geral, essas características são bem normais para os aparelhos de linhas mais baratas como o A10 e o K40S, que partilham de um ou de ambos os problemas, só que isso não necessariamente é uma grande falha, são apenas incômodos para quem já está acostumado com aparelhos mais modernos, que podem ser ignorados de certa forma se você precisar economizar. Outra característica presente e bastante comum em aparelhos mais baratos é a tela LCD de resolução HD+. Eu até achei ela boa pelo preço, diferente dos painéis mais antigos, as letras são nítidas e as cores não são nem um pouco lavadas, porém ela vai ter algumas limitações, e a primeira é o brilho relativamente fraco, não chega no ponto onde é praticamente inutilizável do primeiro Motorola One, mas você pode ter certa dificuldade de usar o celular passeando no parque, por exemplo, se o dia tiver com o sol muito forte. E querendo ou não, a resolução baixa diminui bastante a qualidade dos vídeos no YouTube, Netflix e afins. Como alguém que usa diariamente um celular que também tem a resolução HD+, o iPhone, não há muito o que reclamar do seu uso em redes sociais, só que se você assiste muito vídeo pela telinha do celular, pode ser uma boa investir em algo melhor. Para fechar toda essa parte externa, o Nokia 2.3 tem aquele botão auxiliar para o assistente do Google, que pode ser útil se você estiver imerso nessa tecnologia. Tem também apenas uma saída de som externa, que é bem ruinzinha, mas ele traz um fone de ouvido ok, e sim, ele tem entrada P2. Basicamente, esse aparelho tem limitações parecidas com outros modelos da mesma faixa de preço, mas com uma construção um pouco mais fechadinha, mais robusta e até mais bonita, que lhe rende alguns pontos na minha opinião. Agora, onde ele fica para trás é no hardware. Ele utiliza um Helio A22, equivalente mais ou menos ao Snapdragon 429, ou seja, é pior do que o Helio do K40S e que o Exynos do A10 e do que o Snapdragon do G8 do G7 Play.
Infelizmente, isso pode ser uma questão bastante problemática, pois aparelhos dessa faixa de preço normalmente já não têm muito desempenho, e diminuí-lo ainda mais limita a vida útil do Nokia 2.3. A galera do Free Fire não precisa se preocupar, pois ele é sim suficiente para jogá-lo tranquilamente. Também dá para curtir uma jogatina de um COD Mobile, um pouquinho mais simples, um Arena of Valor, mas daí eles vão precisar ficar na configuração mais baixa possível e vão demorar para carregar, até porque as memórias por aqui não são das mais rápidas. Outra questão é que o aparelho não tem muita memória sobrando, são apenas 2 GB de RAM, então nem será possível manter muitas coisas abertas, e sobram apenas 16 GB de armazenamento depois da instalação, quantidade bem pequena e que eu consegui acabar bem rápido enquanto testava o celular, só de colocar esses joguinhos. O que pode salvar o Nokia 2.3 a curto prazo foi a opção de Android um pouco mais limpo, uma interface mais enxuta distribuída pela própria Google, que combina bastante com esse desempenho bem baixo. Por ser uma interface meio que direto da fonte, estão garantidas também pelo menos 2 atualizações do sistema até o Android 11 e 3 anos de atualizações de segurança, o que é algo muito bom nessa categoria por muitas vezes esquecida. Usar o Android One não significa que o Nokia 2.3 roda super lisinho. Enquanto eu mexia, aconteceram alguns engasgos e aplicativos fechando depois que a maioria ficou cheia. Mas assim como lá na construção, muito disso é meio que esperado para um aparelho de entrada. E o que temos aqui pode ser o suficiente para você se você não joga nada muito pesado ou se passa todo o seu tempo no WhatsApp ou no Twitter. No entanto, quem acompanha bastante as análises de celular já deve saber a principal consequência disso tudo. Se o celular tem um desempenho baixo, junto de uma tela mais simples e sem um mega brilho, muito provavelmente ele também terá uma bateria que dura por mais tempo do que a média. A lógica aqui é basicamente simples, uma tela HD é mais econômica que uma Quad HD e um chip mais fraco, apesar de menos otimizado, muitas vezes consome menos energia, a não ser que você esteja jogando algo muito pesado. Por conta disso, você praticamente não sente o celular esquentar, mesmo ligado na bateria, e no geral, as médias de consumo para as atividades mais gastonas ficaram abaixo do que costumamos ver em outros aparelhos que também possuem 4.000 mAh de bateria. O problema foi apenas no tempo de recarga. Como eu comentei lá no início do vídeo, o Nokia 2.3 utiliza um USB 2.0 e tem um carregador pequeno de 5 watts, que juntos demoraram 4 horas para dar uma carga completa no celular. Esse é um tempo bem longo, que desafia até os piores tempos da Apple, então é necessário seguir aquele costume de deixá-lo carregando antes de ir para a cama, para acordar com 100% e aproveitar. Apesar de que você consegue empurrar uma carga por 1 dia e meio, ou até mesmo 2 se não mexer muito no celular, então dá para dar umas gambetas aí, só carregar metade para durar um dia inteiro. E para fechar, o Nokia 2.3 tem uma câmera frontal que tira fotos de 5 megapixels e uma traseira que chega a 13 megapixels, junto de mais uma auxiliar para o desfoque e o flash. Onde começa a incomodar um pouco mais é no aplicativo de câmera, que não é tão fluido. Você tira uma foto e ele demora pra caramba. E eu não acho que é exatamente de propósito, mas acontece ao tentar juntar um processador fraco com funções de inteligência artificial, algo que foi bastante divulgado tanto pela Nokia quanto pela MediaTek, e que até dá uma ajeitada boa na foto, tanto na traseira quanto na frontal, mas que deixa de novo ele um pouco mais travado. Apesar disso, ela ainda não vai conseguir se destacar. Nas selfies, o contraste deixa a desejar e falta aquela riqueza de detalhes, o que pode fazer com que o seu rosto fique com um efeito meio plástico se a luz não ajudar, e é sempre necessário tomar cuidado para não estourar o branco de uma cena. Para as fotos noturnas não tem muito para onde fugir, por conta da falta de um modo noite específico, o melhor é evitar fotos nessa situação, ou calcular muito antes de tirá-la. Para trazer a história melhor um pouco, por conta da câmera auxiliar, o desfoque fica bem mais legal e alguns problemas de contraste e de HDR da selfie são parcialmente resolvidos por aqui. No final é aquela velha história de que você depende de um ambiente bem iluminado para tirar as fotos realmente boas, mas é um bom quebra-galho para um aparelho de entrada. Faltam ainda outras câmeras como uma ultra-wide ou uma telefoto, que alguns dos seus concorrentes trazem e que poderia dar uma variedade legal para esse aparelho aqui. Só que a qualidade dessas lentes secundárias nessa faixa de preço normalmente não acompanha a câmera principal, então você não vai sentir falta delas aqui no Nokia 2.3 porque provavelmente elas seriam ruins, tal como nos concorrentes. Ainda assim ele vai acabar ficando para trás, o que significa que esse aparelho pode ser melhor para quem não prioriza fotografia no celular.
concluir, o Nokia 2.3 tem como seu ponto mais forte a sua construção e, de certa forma, a sua bateria, que ficou à frente do A10S e do K40S, os dois que eu considero serem seus principais concorrentes. No entanto, ele fica consideravelmente para trás em desempenho e um pouquinho em câmeras, o que pode ser um grande problema para a galera que gosta de jogar no celular ou, de novo, de tirar fotos. Outro ponto bom desse equipamento é que ele tem mais atualizações confirmadas do que os concorrentes. Isso não quer dizer que os concorrentes não terão atualizações, é só que eles deixam meio ali, quem sabe role, e se rolar, rolou, se não rolar, não rolou. O ponto forte do Nokia 2.3 é justamente você saber que vai chegar no Android 11. O medo, de novo, que fica é se essas atualizações incrementais não vão deixar ele também um pouco mais devagar. Conhecendo os pontos fracos e fortes, é sabido que o Nokia 2.3 precisa baixar um pouco de preço para encontrar o usuário certo com o preço certo. A marca tem um nome bastante querido aqui no Brasil e para o aparelho de entrada ele tem um potencial de capturar quem quer algo simples e de uma marca confiável, mas de novo precisa estar um pouquinho mais barato do que seus concorrentes. Sabendo disso, tem os links na descrição tanto do Nokia quanto do A10S e do LG, para vocês darem essa verificada de preços quando assistirem esse vídeo. Dá o like se você gostou, comentário para saber o que vocês estão pensando e, claro, não se esqueçam de se inscrever por aqui se não são inscritos, porque tem vídeo de celular, guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!